vamos para a pauta de quem? Do Palmeiras! Crise no Verdão, Luquinhas. Acho que você sonhava em ouvir isso. Nossa, venho trabalhando, venho me esforçando. Tudo que eu fiz pra que acontecesse isso, eu tentei. Mas Deus foi bom, na hora certa, ele tá agindo. Aconteceu, chegou. Mas tanto, audiência, você vê ele aqui? Ele não está aqui! O Luan sumiu. Tá planejando um protesto lá. Nesse tempo ausente, nessas 2 semanas, teve Mancha Verde invadindo o CT. Exato. Após a derrota do primeiro jogo contra o Flamengo, tá? Inclusive o presidente da Mancha falando, Abel é monstro, mas desse jeito não dá. Pô, o cara conquistou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros seguidos, tudo. E não dá. Eu entendo o seu sentimento, Jorge, mas calma lá, pô. O Abel é um dos maiores da história. Depois do Abel, é o Felipão? Eu acho que é, né? Então, tem um auxiliar do Felipão aí, pô. Paulo Turra tá no mercado. Se vocês não estiverem felizes com o Abel, leva o Paulo Torturra que, meu, esse daí dá jeito. Você acha que vai dar certo? Não, nunca. Mas, por favor, vá. Esse jogo que perdeu pro Flamengo já era de uma sessão que já tinha perdido uns 38 já antes. O Palmeiras estava 6 jogos sem vencer antes desse jogo, né? É bom lembrar. 5 jogos, perdão. Do jeito que o Juan gosta. Exato. E aí o que acontece? O Palmeiras hoje tá numa crise. A gente pode se dizer que é crise, porque caiu na Copa do Brasil, mas não caiu pra ninguém. Caiu pro Flamengo, que é o melhor elenco da América do Sul. Vai pegar o Botafogo amanhã na Libertadores. Sim. Certo? E ainda tem Choque Rei pela frente. Ou seja, pode se recuperar em grande estilo ou afundar de vez. A pergunta pra gente começar o debate sobre Palmeiras. Se o Palmeiras cair na Libertadores, você acha que o ano acabou pro Verdão? O ano acabou. E já tá longe no Brasileirão, né? Calma, dá pra voltar? Dá, mas só que eu acho que esse ano tem mais time consistente do que ano passado. Sim. Ano passado era o Botafogo e poucos, todo mundo tava patinando. Hoje tem times que estão lá. O Fortaleza tá em segundo colocado. Fortaleza, Flamengo. São times que vai roubar ponto de todo mundo e eles vão subindo ali. Tem o Flamengo, tem mais um que tá ali brigando ali em cima. Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Tem um outro, o Botafogo. Então eu acho que é o líder. E tá indo bem, pô. E tem um elenco também, ele reforçou forte. Tem um elenco que tomou uma chapuletada do Juventude agora, né? Mas tem um elenco bom. O Alfredo Jaconi, todo carioca toma surra. É pai, né? O Gil é pai dos carioca lá, entendeu? Eu não sabia dessa... Tem essa lenda aí. Ganhou de todos os cariocas no Alfredo Jaconi. Eu vi uma coisa disso daí. Todos. Ganhou de todos. E tem um que foi fora de casa do Juventude, foi no Rio de Janeiro. Não. No Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou de todos. Mas eu acho que ele ganhou algum fora ainda. Não sei se ele ganhou do Fluminense do Maracanã. Acho que não. Empatou o último jogo da Copa do Brasil, foi 2-2. É o papão, né? Esse é o verdadeiro papão. Eu acho que se cair na Libertadores, eu tenho que ver esse Choque Rei também. Tem que dar uma importânciazinha pra jogar o moral lá em cima. Se colocar como um time alternativo, velho. Às vezes é uma moral que tá faltando de um lado pra sobressair em cima do Palmeiras pra conseguir uma classificação de lá. Lembrando que o mata-mata, o São Paulo com o Palmeiras é leão e no pontos corridos é tigrinho, né? Que o São Paulo ganhou os 2 jogos na Copa do Brasil do Palmeiras, no Morumbi e no Allianz, e perdeu de 5-1 do Palmeiras. Tudo bem que o São Paulo foi o último Choque Rei no Allianz. Só que assim, tudo bem que o São Paulo já não queria mais nada no campeonato, né? Tava meio de férias, aquela coisa do Dorival toda. Só que, cara, é um jogo bom pro Palmeiras se recuperar, porque joga com o Botafogo agora e do domingo já é o Choque Rei. Sim. Né? Então, assim, se o Palmeiras ganhar do Botafogo agora e ganhar o Choque Rei em casa, aí eu acho que recupera. Porque dá moral pra sequência, que é uma sequência difícil. Sim. E tem que ver se o Estevão volta, né? Que é o que eles estão trabalhando aí pra tentar colocar ele aí de volta. Porque eu vi o jogo agora contra o Internacional, acho que foi o jogo que eu vi. Sim, empate 1-1. Nossa, mas o que o Inter perdeu de gol ali era era absurdo. Era pro Palmeiras ter tomado. Não, vi o jogo agora dessa semana também. Agora que empatou com o Flamengo, né? Falta criatividade do lado do Palmeiras que o Estevão preenche. Sim. Então esse cara tem que voltar até pra levar o moral ali. E não sei se o Rafael Veiga não jogou contra o Flamengo por opção. A gente sabe que o banco, mas não vejo ele como reserva nesse time. Ficou claro que o Estevão é meio time no Palmeiras, né? Ele é muito diferente. Pra mim, ele tem mais qualidade que o Endrick.
né? O Hendrick é um grande jogador, mas eu acho o Estevão superior. Ele é mais decisivo. Ele é mais decisivo. Ele lembra... Ó, calma. Ele lembra muito o Neymar, jogando aqui no Brasil. Não falei isso daí. Pegar, arrastar, ir pra cima, cortar. Chutar de longe, gol. acerta. Pra chegar no patamar do Neymar, tem que ficar 4 anos aí e ganhar Libertadores. Exato. Falta um longo caminho, carregando. Puskas. Só que, cara... Puskas. Cara, ele é muito diferente. Ele é Dá diferente. pra ver que ele tem uma qualidade. Só acho que ele escolheu o time errado pra ir, né? Porque né? o Chelsea é um moedor de craque. Os caras contratam todo mundo e ninguém joga, pô. O Chelsea tem 50 jogadores no elenco profissional e tá tendo que se livrar. 6 goleiros, 8 zagueiros, o bom é que tem uma franquia, né? Eles jogam muito jogadores lá pro time da França. Da primeira divisão da França, né? O Ângelo tá lá. O Ângelo tá agora na pré-temporada com o Chelsea. O nosso presidente também do Santos. O David Washington. David Washington ano passado ficou o ano inteiro no Chelsea, com uma promessa do Pochettino que ele iria ser usado. Não foi, entrou só 2 jogos. Sim. Mas nessa pré-temporada, muitos jogadores que são titulados como titulares do Chelsea não jogaram a pré-temporada. O David Washington, não é que ele é titular, mas ele não foi pra pré-temporada que foi lá nos Estados Unidos. Sim. Então, não sei se ele vai pro... Acho que é Strasbourg. Da França. E aí, eu não sei se ele vai. Eu acho que ele deveria almejar novos ares, porque ali é certeza que ele não vai jogar de novo. É aquela coisa, jogador tem que jogar. Exato. Não tem essa de, tô bem no banco. Tem que minutar. Até o Julian Álvares pediu pra sair agora do Manchester City porque não tava jogando. E engraçado, e falando sobre Julian Álvares, ele é banco de um norueguês, né? Que é o Haaland. Uhum. E quem que é o banco do Haaland que tá fazendo gol pra caramba na seleção da Noruega e no Atlético de Madrid? Mais um norueguês que é o centroavante titular, que eu não lembro o nome dele agora, mas é o centroavante titular do Atlético de Madrid. Pesquisem, vocês descobrirão. Nossa, o Gustavo já vai trazer o nome em... Robert Cavernas. Esse é o nome dele. Esse aí, velho. Eu imaginei. Mas ele não supera nem chegar aos pés de Billy Arce. Quem dirá do nosso Búfalo? Muito obrigado. É por isso que eu me sinto em casa aqui. Mas, passando agora, a gente falou sobre o Estevão. Vai jogar, só que eu não acho que ele está em 100%. Deve jogar ali 15, 20 minutos desse jogo. O primeiro jogo é aqui ou é lá? O primeiro jogo é no Newton Santos e o segundo, decisão. É um tapetinho que eles não conhecem tão bem, né? Então, às vezes, é melhor preservar pra trazer... Você quer dizer o Alexander Surlov? Isso, esse cara mesmo, Surlov. Tipo aquele filme lá dos caras com a... Tá ligado? De cavalo lá, que ele dá no meio ali, ó. Sir William... Porra, Tá, vocês nunca viram então, Coração de Cavaleiro? Coração de Cavalo, agora sim. Porra. Aquele bagulho que o cara enfia no cavalo lá, ele. Não dá, né? Em cima do cavalo em luta de lança. Tá. Cara, mas assim, pra gente falar sobre o Palmeiras ainda, pra gente terminar o Palmeiras. O Palmeiras hoje vive uma crise complicada. O jogo contra o Flamengo, o segundo jogo, foi uma outra postura do Palmeiras. O Abel, cara, mais uma vez se mostrou um estrategista, acho que de primeiro grau, assim, ele conseguiu prever o que o Tite faria. Acho que o Palmeiras foi taticamente muito, muito acima dos outros jogos, só que a gente vê um certo limite que esse elenco do Palmeiras consegue chegar, né? Inclusive, o Abel deu umas declarações aí, dando uma cutucada em alguns jogadores, pra dar a entender que, tipo assim, lembra do começo do ano que ele falou que ele queria contratações pra renovar o elenco? É muito sobre isso, esses caras ganharam tudo, e às vezes ele não sabe como motivar mais esses jogadores, entendeu? Então, assim, foi uma postura diferente, foi 1-0, pressão até o último minuto, o Flamengo também fez uma partida conflitou de fazer uma partida abaixo. Teve isso também, eu acho que o Flamengo... Fora teve as lesões durante o jogo, Fora as lesões, o Cebolinha lesionou... Vocês estão confundindo o jogo. Não, o Cebolinha não saiu com 6 minutos de jogo? Não, mas aí vocês estão confundindo o jogo, pô. Não, é que ele falou 1-0, foi 1-1 o jogo de agora. Vocês estão falando do brasileiro e da Copa do Brasil, vocês têm que decidir. A Copa do Brasil, você tá falando. Tá Copa falando do brasileiro. Não teve ninguém que saiu, não. Sei que fala. No brasileiro que teve a lesão. Brasileiro que Teve a lesão do tendão de Aquiles. Não. Lesões, Eu tô o falando do Vinha e o 1-0. Cebola. Eu tô falando do 1-0 do Palmeiras agora na falando Copa do brasileiro, Brasil. perdão, Porque audiência. também teve o terceiro jogo seguido, Exato. praticamente, do Flamengo e Palmeiras, que foi 1-1. Empate no último minuto dele, Luigi. Mais nome italiano e palmeirense que isso, impossível. Exato. Ninguém sabe quem é Luigi. Hã? Luigi. Ele mesmo, Luigi. Mas assim, Luquias, pra gente encerrar a pauta Palmeiras aí e já passar pro Santos, eu queria falar com você rapidamente sobre agora essa sequência do Palmeiras. O Palmeiras tem uma sequência complicada, uma sequência difícil. A gente estava falando sobre projetando esses confrontos.
Numa conjuntura em que o Palmeiras não ganhe mais nenhum título esse ano, foi campeão paulista em cima do Santos, não ganhe mais nenhum título paulista, nenhum título esse ano. Você acha que o Abel tem clima para ficar nesse Palmeiras pós ano, digamos assim, perdido? Não é perdido porque tem um título, né? Sim. Mas é um ano que perdeu a Supercopa Rei pro São Paulo no começo, né? Ganhou o Paulista em cima do Santos. Mas de resto pode O planejamento do Palmeiras no fim do ano anterior, né? Nunca vai ser só um paulista, né? Sim. Pelo investimento que tem, ainda mais esse ano que teve investimento. Sim. O que era tanto criticado ano passado, esse ano veio investimento. A Leila tirou o escorpião do bolso, contratou gente pra caramba, vendeu também, isso é fato, né? Mas eu acho que só isso não é o bastante. Quanto ao clima do Abel, eu ainda, tenho pra mim que tá meio mal resolvido aquela fita da Arábia ainda. Você acha do Qatar, lá do Al-Sadd. Do pré-contrato que ele assinou. Ninguém falou mais nada, simplesmente sumiu. Morreu. O que o comunicado foi que o Palmeiras meio que assumiria esse problema caso tivesse algum problema jurídico. Foi isso que ficou. Se nada der certo, e se voltar atrás? Cara, eu acho difícil. Bom, eu acho assim. Eu acho que pode ser um pouco difícil dele ir pra lá, mas pra ele ter assinado é porque tem uma vontade, tem uma perspectiva de poder já sair futuramente. Se isso tudo der errado e continuar esse clima aí, eu acho que ia falar que a história tem que dar um pause. Sim, a gente sabe que o Abel, ele é rei também em tirar o foco das coisas, né? O Palmeiras vai perdendo, ele começa a falar da xenofobia que ele sofre. Da arbitragem, do problema de perseguição contra o Palmeiras. Ano passado eles falaram sobre o sistema contra o Palmeiras. Sim. Então, o assim... auxiliar falou que não queria que o Palmeiras fosse bicampeão. O Palmeiras não fosse bicampeão seguido, só que a gente já teve o São Paulo que foi tri, o Flamengo que foi bi recentemente. Então, assim, cara, ele é um estrategista até nesses pontos. Só que eu tô conversando assim, que tá faltando repertório pra ele. Ele chega na coletiva, ele não sabe mais o que falar, ele não sabe mais o que fazer. Todo mundo já espera um desvio de foco dele. Então o jornalista que vai já tem uma segunda carta na mão pra falar sobre. Teve o gesto obsceno dele, é importante a gente falar, né? Falando... Michael Jackson. Aquele moonwalk do Michael Jackson apontando pra genitália. Tava puto da vida. Mas quem nunca, né? Vamos ser sinceros. Pega aqui então. Todo mundo. Alguma vez você já fez isso? O futebol mexe com o ser humano, né? Algumas atitudes são meio espalhafatosas. Então. Ele é o técnico de futebol, ele não pode fazer isso, a gente sabe, mas acho que isso acontece, ele foi divertido, foi expulso por isso. Foi expulso, né, Casquinho? Foi expulso pelo VAR. Foi expulso pelo VAR. Depois ele deu uma entrevista pro Dernan falando que ele não tinha culhão. Na Argentina, se ele fosse argentino, eu até acreditaria nessa desculpa. Sim. Por quê? Na Argentina tem isso, no tiene huevos. Tiene que ter huevos, que é tipo, você tem que ter ovo, você tem culhão pra fazer o que você tá fazendo. Só que ele é português. E aí eu acho que ele usou ali, algum argentino ali do elenco virou pra ele e falou assim... o Flaco Lopes. O Flaco falou... Fala que tem que ter huevos, hermana, tem que ter huevos. E aí, cara, foi uma desculpa meio... O André Hernan, na transmissão, tentou passar um pano também, pano meio curto, coitado do Andrezinho. Meu parceiro, mas Andrezinho falou, não, ele tá ajeitando a calça. Tá ajeitando a calça. Mano, Deus, acho que realmente, quando ele fala... contra a imagem, quando né? ele fala que ele realmente quis apontar, ele meio que assume ali. Sim. Ele só quis meio que tentar diminuir um pouco o estrago, né? Mas, cara, é um foco que eu nem queria dar, porque isso aqui, ele ficou puto, acontece. O principal eu acho que o Abel, assim, acabou o ano, a gente não pode esquecer do problema com o Dudu e da saída ou não do Dudu. O Dudu não ter saído foi mais um problema. Todo mundo, ele falou numa entrevista coletiva também que ele foi o único jogador que ele foi em churrasco foi o Dudu. Eu não acredito que eles tenham um problema pessoalmente, mas eu acho que profissionalmente eles têm um problema. Claramente, desde que o Dudu voltou, a convivência profissional entre os dois não é tão bem vista nos bastidores do Palmeiras. Isso é um fato. Todo mundo sabe. Pessoalmente, acho que ele não tem nada contra o Dudu e o Dudu nada contra ele. E aí, cara, junta isso com o fato do quê? Será que se acabar o ano desse jeito, ele pode dar um ultimato na Leila? Leila, eu quero trocar o elenco inteiro, eu vou gastar 500 milhões de reais pra comprar jogador. É isso ou eu saio? O que você faria se você fosse a Leila? Abel, meu querido, a gente precisa ver o caixa, né? Tô brincando, mas, pô, não dá. Ela já gastou aqui
Todos os nomes que vieram são nomes de qualidade, pô. Giai, veio o Giai. O Felipe Anderson, que desembolsou em luvas e valor. O Maurício, pô, pagou 80 milhões pro Internacional. Mais caro, é que o palmeirense fala assim, não tem uma contratação igual o Flamengo. Vai lá e tira... Pô, o Felipe Anderson foi. Do uruguaio? O Felipe Anderson não é contratação. O Felipe Anderson, vai lá e tira o De La Cruz do River. Depois tira o Cebolinha do Porto. E tira o Cebolinha, tira o Luiz Araújo. Sim. Cara, essas contratações têm um peso de jogadores que realmente vêm pra resolver. Mas mim, esses caras também não resolvem. No Flamengo. Cara, é o cara que resolve. O Cebolinha é o cara que resolve. Não, o De La Cruz não tô falando desse. Tô falando dos caras O Vinha. É que o Vinha tá machucado. Machucou agora, domingo ainda. Piorou tudo. Só que o Vinha é muito bom jogador também. É titular da seleção do Uruguai. Cebolinha era o melhor jogador da temporada do Flamengo. Até o melhor então. jogador. Que fase que tá o Flamengo. Que fase não, ele tava destruindo. Mas é um jogador de seleção. Guilherme, né? O que eu tô querendo dizer assim, é um jogador de seleção. E o Palmeiras tem dinheiro para investir primeiro pelas vendas, foram mais de 600 milhões de reais, só das duas vendas, do Endrick e do Estevão, e também pelo fato da Leila Pereira, né, com a Crefisa. Então eles têm dinheiro, têm grana para investir. Então o torcedor palmeirense fala, cara, eu quero um cara desse, eu quero que, vamos na Argentina, quem que é o melhor jogador em atividade da Argentina? Vamos fazer uma oferta por ele. Mas, por exemplo, o Flaco Lopes, ele era um dos maiores artilheiros que estava treinando na Argentina. Sim. Teve que ficar um ano no banco para depois mais ou menos vingar, que ele tá... 40 milhões, né? E foi uma puta grana. O Borja foi assim, o Guerra foi assim. Mas aí é outro tipo de contratação. Aí era a contratação do Alexandre Barros, se não me engano. Não, do Alexandre Matos. Matos. Não, mas é dando um exemplo que a Leila tava lá desde essa época, pô. Era ela que já tava injetando dinheiro. Influência ali. Ali ela não tinha dívida atual do Palmeiras com a patrocinadora vem daí, pô. É daí. Ela bancou o Borja, ela bancou o Guerra. Sim, mas a o Matos, assim. final não era dela. Mas ela só aprovava o nome. Ela tá nesse processo de trazer esses nomes há muito tempo. Sim. E muitos também não dão certo. E tudo que deu certo no Palmeiras foi que eles investiram na base. Mas eu vou dar um exemplo. Então ela tenta seguir essa metodologia. Eu acho que não dá pra você pegar tudo e jogar tudo pra fora. Foi do Bahia. Não, mas assim, essas contratações fazem parte. O Hendrick, quem deu dinheiro agora, o Estevão, o Luiz Guilherme. Mas é difícil. Patrick de Paula, agora vou dar Gabriel Menino, Wesley. Vou dar um exemplo pra você. Vamos lá. O Flamengo foi lá, pegou o Andrés Pereira da Europa e trouxe pro Flamengo. Por empréstimo. Mas é o que eu tô falando. O Palmeiras tem condição de chegar e pegar um atleta dessa magnitude e trazer. O Alexandro, cara, não tem lateral no mercado. O Palmeiras tem problemas constantes, principalmente na lateral, que é a lateral dele. Ali, o Palmeiras... O Alexandre tá treinando no Portimonense. Você tá entendendo? Então, assim, são exemplos que eu tô dando. Não que o Alexandre seja o nome ideal pro Palmeiras, lógico. Nem que o Palmeiras precise do Alexandre. Mas é um exemplo de nome que me veio à cabeça agora. Não, podia pegar um Reiner lá do que é do Flamengo, que tá no Real Madrid. Reiner. Traz um moleque desse daí. Ele não é o puta nome, mas já é um cara que você tá tirando do Real Madrid. Tá trazendo pra cá. Ou um outro médio porte que tá lá. Porque também o Cebolinha veio porque tava em baixa na Europa. Sim. O Luiz Araújo tava em baixa Um outro jogador que o Flamengo tá conversando há muito tempo, que é o Oscar. O Palmeiras nem chegou a cogitar a contratação do Oscar. É um cara que resolveria ele Mas também. é um cara que resoveria o meio campo do Palmeiras hoje. Com certeza. O Coutinho, que o Coutinho tem a ligação com o Vasco. Sim, mas é um tipo... Não teve Exato, contato. não teve quero o Coutinho. Você entendeu? E o torcedor do Palmeiras também tem razão em pedir esse nome, porque é um nome bombástico, é um nome que traz uma mídia melhor. E é um jogador... Segura também uma pressão nos mais novos. Exato. Porque hoje a pressão no Palmeiras tá em cima do Estevão. Eles acham que é ele que vai resolver, assim como no ano passado era o Hendrick que ia resolver. O Hendrick que resolvia. E às vezes resolve, às vezes não. Sim. Todos os anos que o Palmeiras ganhou foi por elenco. Sim. Quando fechou o elenco no Brasileiro, deu certo. Quando precisou do elenco na Copa, não deu certo. Aí depois maturou o Hendrick e deu tudo certo. Que aí soube ligar Rony, Hendrick e Rafael Veiga. Flaco também entrou bem. Só que agora não estão numa sinergia dessa. Então vai cair por quem? Por quem é o diferente. Sim. E hoje o diferente é um moleque que tem 16 anos, pô. Enquanto no Flamengo, se for pedir pra chamar o diferente, vai ter que ser o De La Cruz, que já tem tantos anos. Tem mais diferentes. Cebolinha, Tem o Luiz Araújo, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta. Tem muita gente ali no Palmeiras. Tem o Gerson, se for precisar de Mas esses meninos jogam mais à vontade, porque tem muito... Porque hoje as cobras criadas... É isso, exatamente. Se não for isso daí, Aníbal é volante, primeiro volante. Tem esses caras que chamam a responsabilidade e tem personalidade. São jogadores com personalidade pra dividir esse peso, né? Que já jogar no Flamengo já é um peso, né? Sim. Bom, então, quer pontuar mais alguma coisa do Verdaço? Espero que piore. É isso, Casquinho? Temos mais alguma coisa do Verdaço importante pra falar? Não quero falar nada desse time, não.
Eliminou Seguimos. os caras, pô. Fica feliz um pouco, você eliminou os caras. Ele não coloca a cara dele na tela. O quê? Eu coloco minha cara, pô. Não tem problema.